Olá, meu amigo, minha amiga, associados à AFIPESP. Este é mais um programa AFIPESP para você. Hoje, falando de um tema que diz muito à nossa cultura, à nossa religiosidade, aos nossos costumes. Eu estou aqui no pátio do colégio, um lugar onde há um museu muito interessante, muito simbólico que você precisa conhecer. É o Museu Padre Anchieta. Ele é composto por 8 salas. Nestas salas se conta a história da fundação de São Paulo e da Companhia de Jesus. Nós estamos aqui, exatamente aqui aonde São Paulo nasceu. A gente chega mesmo a ficar emocionado aqui neste oratório, porque aqui estão guardadas memórias muito importantes da nossa história. Aqui há referências da nossa cultura indígena, da arte sacra, do cotidiano dos paulistanos lá de trás, de 1500. Aqui é um lugar muito simbólico. Se você pensa que José de Anchieta era português, está enganado. José de Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha. E esta santa é Nossa Senhora da Candelária, a padroeira das Ilhas Canárias. Aqui você tem uma relíquia que é o fêmur de Anchieta. Reconhecidamente o fêmur de Anchieta, porque ele foi obtido no processo de exumação do corpo de Anchieta e depois levado a Roma para o processo de canonização. O processo de canonização aconteceu depois de 400 anos de delongas, né? Ele foi canonizado agora, recentemente, em 2014, pelo Papa Francisco. Ali você tem uma imagem de Anchieta com um índio. O índio fazia parte da vida de Anchieta. Ele foi professor, ele foi catequizador, ele escrevia peças teatrais para encenação. Os índios eram o que Anchieta mais prezava na sua atividade. Ali nós temos um manto que Anchieta usou, reconhecidamente um manto de Anchieta. E para que não se perca esta veracidade, o manto passou por um processo de restauração, mas buscou manter a originalidade. Então, note que o restauro foi feito com um couro diferente do couro original, que é para a gente saber que foi restaurado o manto que era usado por Anchieta. Aqui estão recolhidas, armazenadas, preservadas as relíquias que lembram a fundação de São Paulo. Eu estou aqui ao lado de Carla Galdeano. Carla é historiadora do Museu José de Anchieta. Há 9 anos. É um tempo bastante para ela me responder, Carla, qual é a importância para a história de São Paulo de aqui estarem guardadas essas relíquias de José de Anchieta? Bom, Anchieta, pela sua própria vida, por todo o seu trabalho realizado aqui, por esses dons dele, tanto mortais como esses dons sobrenaturais, aos quais ele hoje é um santo, né, São José de Anchieta, faz com que a gente resgate um pouco dessa memória da nossa história, né? Anchieta foi importante tanto para a história de São Paulo como a história de outras cidades, como Rio de Janeiro, Bahia. Então, a gente trazer essa relíquia para cá é uma prova viva, um resgate vivo dessa memória, né? A gente poder trazer ele para o lugar que ele tanto amou. Ele veio para cá com uns 8 anos. Fundou, né? Então, assim, é muito significativo, né, para nós ter essas preciosidades conosco aqui no pátio do colégio, para poder mostrar para o público um pouquinho dessa história. Eu agradeço a Carla, agradeço a disponibilidade dela em nos conduzir, né, nesta visita,
as informações que ela nos prestou para fazer esse programa para você. Carla, muito obrigada. A FIPESP agradece. São Paulo nasceu de uma missão atribuída à Companhia de Jesus pelo rei de Portugal, com a finalidade de evangelizar outros povos. A missão era chefiada pelo padre Manuel da Nóbrega e dela participava o noviço José de Anchieta, um grande colaborador, o que mais se destacou nesta missão. Inicialmente, a evangelização era feita numa cabana de pau a pique construída pelos índios e pelos jesuítas. E esta cabana foi a origem do colégio que logo depois, 2 anos após, surgiu e que se chamava Colégio São Paulo de Piratininga. Assim chamado porque no dia de sua inauguração, marcado por uma missa, acontecia a conversão do apóstolo São Paulo. Era 25 de janeiro de 1554. Nós estamos na cripta da Igreja São José de Anchieta. A cripta é um cemitério. Ela fica embaixo da igreja e aqui foram enterrados Tibiriçá, a Índia Bartira, o irmão de Tibiriçá, Caiobi, João Ramalho, e além deles foram enterrados aqui os paulistanos que, lá no começo, lá perto de 1554, foram se colocando em torno do Colégio São Paulo de Piratininga. Aquelas paredes de pedra, elas são as paredes originais da fundação da grande igreja no século XVII. Estas paredes de pedra guardam a história da fundação de São Paulo. Essa é uma parede de taipa de pilão, a mais antiga da cidade de São Paulo, porque ela data de 1585, século XVI, exatamente quando houve a reforma do Colégio São Paulo de Piratininga. Ela é um resquício daquela obra. Exatamente aqui ficava o Colégio São Paulo de Piratininga. Quando a gente pesquisa a história da cidade de São Paulo, a gente nota que há uma forte ligação entre a história da AFIPESP e a história da cidade. Isto porque a AFIPESP sempre esteve presente nas manifestações do progresso paulistano. Mas qual será a ligação que existe entre a AFIPESP e a história de José de Anchieta? Mas isso quem vai responder é o presidente da diretoria executiva, Dr. Antônio Carlos Duarte Moreira. De fato, desde quando foi fundada, em 1931, a AFIPESP participa intensamente da vida da cidade, das manifestações cívicas e das lutas em defesa dos direitos dos servidores públicos. Em 1934, quando se comemorava o 4º centenário de nascimento de José de Anchieta, era presidente de nossa associação Vítor José de Carvalho. Homem de ampla visão, de grande sensibilidade e sempre envolvido com os assuntos de interesse social. Vítor Carvalho foi convidado pela prefeitura a participar das festividades comemorativas de uma das janelas da prefeitura. O então presidente da AFIPESP proferiu um discurso sobre José de Anchieta, lançando a ideia, aplaudida pela sociedade, de trazer para São Paulo os restos mortais de Anchieta. A proposta encontrou eco no coração dos paulistanos e atingiu as autoridades
sendo que em 1980 o governo de São Paulo recebeu de Portugal um baú de jacarandá contendo alguns ossos e o manto usado por Anchieta. A nossa associação sempre esteve e ainda continua participando ativamente dos assuntos de interesse da cidade, pois como José de Anchieta, que foi um educador, nós, servidores públicos, trabalhamos pelo desenvolvimento e pelo bem-estar da população. A AFPESP orgulha-se da proposta visionária que fez Vítor José de Carvalho, seu primeiro presidente, em trasladar os restos mortais de Anchieta aqui para São Paulo. Inclusive porque Anchieta foi considerado o primeiro servidor público da cidade. E que servidor!